Oremos. Preciosíssimo Pai Celestial, é um privilégio que Tu nos concede por estarmos perante Ti, por vir à Tua casa, por ter esta preocupação e este envolvimento com as coisas de Deus, as coisas espirituais. Queremos lhe agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, por todos os teus benefícios que tu tens nos prestado. Apesar de não sermos dignos de nada, porém a tua graça que tem feito o que tem feito. Queremos lhe agradecer, ó Deus, por todos estes benefícios e pedimos que agora o Senhor faça com que esta reunião seja de edificação para nossas vidas espirituais e que possa esta reunião nos levar a um comprometimento mais profundo, real, sincero contigo. Toma-nos, Senhor, e toma o teu povo. Tome toda a audiência, como também aqueles que ouvirão esta pregação. Ó Deus, aqueles que estão na internet, aqueles que ouvirão, Senhor, pelos DVDs ou CDs, que todos sejam beneficiados. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Ageu, logo após o livro de Sofonias e antes do livro de Zacarias. Quero notificar o seguinte, que sem ser semana que vem, a outra semana, dia 27, o irmão Marcos e o irmão Anildo, eles estarão indo para o Amazonas. Eu quero deixar aberto, se Deus colocar no teu coração, você deseja cooperar com esses trabalhos, então que você possa preparar a tua oferta para o próximo domingo. Isto é, quem desejar, tem no seu coração participar financeiramente desses trabalhos. E se Deus permitir, para o próximo mês nós estaremos ali entre o dia 12 ao dia 15, para termos reuniões com aqueles pregadores que estão vindo e assim ajudá-los a se firmar melhor nesta mensagem. Vamos ler a Bíblia, capítulo 1, verso 6. Nos diz as Escrituras: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Podeis assentar. Eu daria um pequeno título à nossa palestra essa noite. Saco furado. Saco furado. Cada um sabe o que é isto, né? É um saco furado, se põe em cima, sai embaixo, se perde. E vemos Deus dizendo: semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos fartais, bebeis, não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Se alguém recebe um salário, recebe salário num saco furado, quer dizer, vai embora, né? O profeta Ageu, ele viveu
pelo ano 520, foi quando ele trouxe essas profecias, e ele foi contemporâneo de Zacarias. Isto foi quando Israel esteve no cativeiro em Babilônia, retornaram à terra, e ali estava a cidade acabada, os muros derrubados, o templo havia sido destruído, e eles simplesmente levaram 16 anos para começar a reconstrução do templo. Quer dizer, depois que eles chegaram na terra prometida, levaram ainda 16 anos para começar a colocar o fundamento do templo. E isto porque Deus teve que enviar o profeta Ageu com uma repreensão, dizendo que eles não poderiam, em outras palavras, prosperar, deixando as coisas de Deus para trás. Este tema, na verdade, saco furado, é muito usado por muitos pregadores para explorar o povo financeiramente. Mas não é isto a nossa intenção aqui. Eu não creio que este tema é para isto. Mas a verdade, irmãos, é que há muitas coisas que acontecem na vida, vamos dizer, nas nossas vidas, que terminamos no final perguntando-nos: por que é que isto veio a acontecer? Vamos dizer, por que que eu tive esta queda financeira? Por que que as portas se fecharam? Por que que o prejuízo bateu à minha porta? Por que que a enfermidade bateu na minha porta? Por que que faltou o emprego? Como que isto veio a acontecer? Quando Deus tem prometido o de bom e do melhor para o seu povo. Quando Deus tem prometido sucesso. Sucesso em todos os sentidos. Mas quando se chega a uma situação, vamos dizer, no fundo do poço, se olha e pergunta: como que isto veio a acontecer? E como cristãos, em primeiro lugar, nós devemos relacionar estes acontecimentos mediante a nossa posição com Deus. Como levamos as coisas de Deus? Como encaramos as coisas de Deus? Às vezes esta pergunta vem também: como isto veio a acontecer na minha vida espiritual? Como que eu cheguei a um estágio de mornidão, ou de frieza, desinteresse? Como que eu cheguei a uma situação desta, que as coisas do mundo me atraem mais do que as coisas de Deus?
Como que a influência do mundo se faz sentir mais forte, a tal ponto que você pode dizer, quase não consigo resistir. Por certo, porque há um furo no saco na vida espiritual. Há um furo na parte financeira. E não adianta colocar e colocar e colocar, se não tampar o furo. Como isto veio acontecer familiarmente, a família destroçada, vamos dizer, a situação entre o casal se deteriorou. Tem que haver um motivo, tem que haver uma causa, mas quando a causa ela é solucionada, os efeitos cessam, terminam. Quando se costura aquele furo, então não há mais vazamento. Como que isto veio acontecer? No meu casamento, você pode dizer. Começa de um pequeno furo, pequenino. O desrespeito, a discussão, a agressividade. E aquilo vai aumentando, a tesoura vai abrindo mais espaço. E a coisa chega a um patamar, a uma posição que você termina depois, quando está lá embaixo, diz, como que isto veio a acontecer? Então nós estamos aqui para tampar os buracos. Não estamos aqui, não viemos à igreja para abrir mais buraco. Não ouvimos a palavra de Deus para abrir mais buraco. Não, o que queremos é costurar, é consertar, é progredir, porque este é o desejo de Deus. Este é o desejo de Deus. Não é que você seja um saco furado. Trabalha, trabalha, semeia, semeia tanto e colhe tão pouco. Quando Deus prometeu semear pouco e colher muito. Não é trabalhar igual um jumento, igual um burro, e nunca sai da dívida, nunca sai do atoleiro, nunca sai do sufoco. Há alguma coisa errada em algum lugar. Se Deus permitir, o próximo domingo, pela manhã eu quero olhar aonde esses buracos, analisar mais de perto. Quando Deus prometeu dar abundância, dar fartura, não a pessoa comer e não se saciar, vestir e não se aquecer, beber e não se saciar. Não. Olha o que Deus diz. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Quer dizer, colocar em primeiro lugar os seus interesses pessoais na frente
dos interesses de Deus. Quando as Escrituras nos ensinam, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Como ouvimos este dia, aí está a escala de valores. E Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Por isso ele diz, não estejais ansiosos, com o que comeremos, que beberemos, o que vestiremos. Deus sabe que temos necessidade de tais coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando se inverte esta ordem, a coisa acontece isto aqui, ó. Olha para muito e alcança pouco. Semeia muito e recolhe pouco. E as coisas nunca correspondente ao esforço que você põe ali. É impossível que Deus erre na sua escala. Por isso ele tem nos dado o de melhor, o caminho para o sucesso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vejamos que esta casa, a casa de Deus, é você, sou eu, somos nós. E se deve velar por esta casa, porque Deus não habita em um galho de árvore. Ele diz, os céus é o meu trono e a terra o caminho dos meus pés. Que casa me preparareis? Sacrifício não quisestes, mas corpo. Deus mora em um corpo, que é a sua noiva, que é a sua igreja. E você, como membro desta noiva, deva cuidar da tua parte. O que é que te toca? Você deva zelar da tua vida espiritual. Agora, a negligência, o pouco caso, veja vocês, o que causa. O que é que estava acontecendo com os israelitas em relação às coisas de Deus? A negligência. Primeiro, corria atrás das suas coisas. A ponto que Deus disse, é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicais os vossos corações aos vossos caminhos. Quer dizer, você só tem uma preocupa com você mesmo. Se preocupa com a tua moradia. Só se preocupa com o teu bem-estar. Só se preocupa com o teu trabalho. Só se preocupa com a tua boa vida. E as coisas de Deus são deixadas para depois. Para quando se tem tempo. Para quando acha que se deve ali bater o ponto. A assistência à casa de Deus é uma necessidade. Não se deve ser encarado com negligência. Os cultos, os trabalhos, as reuniões, a vida de oração, a vida de meditação, a leitura da palavra, a leitura das mensagens. Você não pode deixar as coisas de Deus para o segundo plano, para o segundo lugar. Mas por Deus em primeiro lugar. E Deus disse, eu honro aos que me honram.
porém os que me desprezam serão, desprezados também. Queremos a honra de Deus, queremos a bênção de Deus, queremos os favores de Deus, ponha Deus em primeiro lugar. Isto era o que Deus estava dizendo para Israel. Israel é um tipo da igreja. Até quando? Deus perguntou, a coisa vai ficar desse jeito. Vamos trazer isto para os nossos dias. Até quando você vai levar essa vida claudicando, essa vida morna, esta vida de pouco caso? Não encarar os conselhos, não encarar a palavra, não encarar as coisas de Deus como deve ser encarada. Deixa Deus falar em teu coração. Eu não vou entrar em minúcias, mas cada um sabe como você está a sua vida perante Deus. Você sabe se a coisa está em ordem ou se há um furo. Quanto tempo é gastado em bate-papo na internet, diante de TV, com filmes, com visitas sociais. E mesmo quanto tempo é gastado em coisas legítimas, como diz o profeta, que não é só as coisas pecaminosas que podem nos tirar do arrebatamento, mesmo as coisas naturais, legais, as coisas corretas. Mas se você se aplica só a elas, se envolve só com elas, não terá o tempo devido para com Deus, para as de Deus. Quanto tempo perdido. E a história fica para depois, na próxima semana, no outro mês ou na outra vez. É como fazer regime. Na próxima segunda-feira começa, né? Na próxima campanha eu vou. No próximo culto. Após este negócio. Após esta viagem. Após cumprir esse compromisso. Irmãos, vê se isto não é um saco furado. E as coisas põe em cima e vaza por baixo. Não vaza de uma vez, mas vai vazando continuamente, pouco a pouco, vai escapando, vai indo. Quando vê, você diz, aonde está? Estou dentro de uma mensagem maravilhosa, poderosa, que Deus tem enviado. Mas por que tanta debilidade? Por que tanta fraqueza? Por que tanto erro? Se você tem um Deus ao teu lado, um Deus poderoso, vitorioso, não se justifica o seu povo está sendo derrotado, vencido pelo mundo, sendo influenciado pelas coisas erradas. Eu creio que é necessário tomar uma posição. Se a tua vida tem sido espiritualmente um saco furado, tome uma posição. Quando, pastor? Agora. Agora.
Quando a Escritura diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não amanhã, hoje, agora, não endureçais os vossos corações. Sempre existe um presente na nossa vida. É preciso tomar uma posição. A questão não é por mais, por mais, por mais. Quero mais, quero mais. Sempre insaciável. Come e não se farta, bebe e não se sacia. Não é esta a situação. A situação é costurar, é consertar, é ver a coisa. Quando o pescador vai pescar, põe a sua rede, após cada pescaria ele tem que verificar a sua rede. Porque ali pode ter buracos e os peixes escapam por aquele buraco. E se gasta muito mais tempo costurando sempre as redes, verificando, consertando, do que pescando. Do que adianta ir pescar com a rede toda furada, toda rasgada? Seria perder tempo. Do que adianta uma vida espiritual toda em fragalho? É preciso que costure, consertar. É cansativo às vezes? É cansativo. Eu vou ali na ilha, lá embaixo, onde temos irmãos pescadores, e eu vejo eles dia após dia ali, olhando, costurando, ajeitando, verificando. E isto se aplica à vida espiritual. Então, costure o buraco. Quer que a coisa pare? Esta sangria, esta desavença em casa, esse desentendimento? Ora, isso não é nada mais, nada menos do que um furo. Eu penso que, em primeiro lugar, é se consertar com Deus. É pôr o temor de Deus na frente. Então, é necessário reverter esta situação. É necessário reverter esta situação. Nós olhamos dentro das Escrituras, em todo o livro de Reis e Crônicas, ali está a história dos reis de Israel, os reis de Judá. Quando um rei levantava um certo homem para governar, logo a Bíblia classificava ele. E este foi um mau rei. Não andou pelo caminho de Davi, seu pai. Vocês verão isto. Davi era o tipo do modelo. É o tipo de Cristo. Não andou segundo o caminho de Davi, seu pai. Mas se foi a idolatria, se foi a feitiçaria, e por mais forte que aquele rei tomasse o reino, logo você via que ele mergulhava. Vamos dizer, a coisa mergulhava. Eu quero dizer isto. Se Deus tem um plano para você, você nunca terá sucesso deixando Deus para trás. Você nunca terá sucesso, familiarmente, financeiramente, espiritualmente, se não puser Deus em primeiro lugar. Isto quando Deus tem um plano com a pessoa. Eu tenho meus rapazes. E eu sempre digo a eles: nunca vocês serão bem-sucedidos se não puser Deus em primeiro lugar.
E vocês têm filhos também. E muitos até mesmo não estão nas coisas de Deus. Vê se algum deles vai bem. Vive de arrasto, financeiramente. Vive de arrasto, em todos os sentidos. Como diz o moçambicano, vai à rasca. Vai à rasca. E eu advirto os meus jovens, nunca vocês irão bem deixando Deus para trás. Por quê? Eu vos entreguei a Deus e sei que vocês estarão ali. Mas o pior é que quando sofre, faz a gente sofrer junto, né? Faz sofrer. Mas isto é um sinal de que Deus tem algo com eles. E enquanto eles, ou enquanto você, meu irmão, minha irmã, não reconhecer que Deus é o teu Senhor, é o teu Salvador, você nunca vai ser bem-sucedido. Vai dar sempre com a cara na parede. Vai colher, vai plantar e não colher. Sempre estará vivendo a rasca. Assim acontecia com os reis de Israel. Por mais melhor que ele pegasse o reino, mas se ele não pusesse Deus na frente, logo o reino, o povo sofria, o reino decaía, a miséria batia na porta, os adversários logo passavam a dominar. Mas tem uma coisa, por mais caído que estivesse o reino, e se entrasse um líder, vamos dizer o seguinte, um pastor, ou um pai, ou uma mãe, um líder, e encaminhasse as coisas segundo as Sagradas Escrituras, aquele reino das cinzas, ele se levantava. Ele se levantava. E logo vemos Israel se tornava uma potência. Israel simplesmente vencia seus adversários. Por quê? Deus abençoava o seu trabalho. Deus abençoava suas ovelhas. Abençoava suas lavouras. Abençoava sua saúde. Abençoava a administração. Abençoava, dava prosperidade. Porque eles colocavam Deus em primeiro lugar. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas virão logo após. Não seja você um saco furado. Não. Não seja você um saco furado. Mas que você seja um saco em ordem, aberto para receber a palavra, a graça, os favores de Deus, e manter isto, conservar isto. Não é ser abençoado aqui, e daí sai ali na porta, se foi a bênção. Ela vem pelo ouvir a palavra, e geralmente sai pela língua. Não é estar em um clima tão aprazível aqui, e chegar em casa, entrar por aquele furo, aquelas contendas, aquelas discórdias, aquelas acusações, aquele lixo, e sempre quem traz o lixo é o mais errado. Quem traz o lixo é o que mais está em erro. Não seja você um saco furado.
Fiquemos de pé. Incline a sua cabeça. Faça um exame na sua vida com Deus. É um tempo, é um momento de tomar uma posição, de ter uma atitude positiva contra todas as coisas erradas. É hora de costurar esses furos, igreja. Se queremos avançar, se queremos vencer, se queremos o favor de Deus, conserte estes buracos. Conserte este buraco. Não olhe para o seu irmão e o seu buraco. Não olhe para a sua irmã. Não olhe para este ou aquele. Olhe para você nesse momento. E as coisas não se consertam por si só. É necessário tomar uma posição. E você quer reverter o quadro? Você quer reverter o quadro na sua vida? Este é o momento, igreja. Este é o momento. Deus quer ver de você uma posição. Deus quer ouvir de você uma confissão. Deus quer de você uma posição sincera, de alma, com desejo sincero. Você tem perdido o seu tempo diante de coisas que só têm te sujado a mente? Deus não vai te dar vitória você alimentando estas coisas. Porque você usa o seu telefone de uma maneira errada? Porque você usa a sua internet de uma maneira errada? Porque usa o teu tempo, as tuas visitas de uma maneira errada? Vamos, igreja. Meus irmãos e irmãs, querido e eterno Pai, estamos todos perante Ti nesse instante. E Tu sabes, Senhor, como cada um se encontra. E eu sei que Tu desejas o de melhor. Como Tu desejavas para Israel o de melhor. Mas eles não ofereciam condições. E por certo, ó Deus, há muitos aqui que não oferecem condições para o Senhor lhes abençoar da maneira como o Senhor gostaria de abençoar. Mas nesse instante eles são chamados a consertar estes furos, Senhor.
a tomar uma posição. Ó Deus, eu peço que o Senhor, pelo teu Espírito, chegue em cada coração e conscientize cada um, Senhor, realmente daquilo que é necessário ser feito. E que não tenha vergonha de tomar uma posição, mas que tenha o devido temor. Tomar uma posição, e eu lhe peço, Pai, que tu abençoe, que tu dê força, que tu dê graça, que tu dê vitórias para tantos quantos realmente de coração chegar diante de ti, Senhor, assim como Israel, quando ouviu a sua mensagem, eles tomaram uma posição, Senhor, temeram a ti e tomaram uma posição, e depois o Senhor disse para eles que o pouco que eles tinham seria multiplicado, seus vinhos seriam multiplicados, seu trigo seria multiplicado, que o Senhor abriria as portas dos céus e os abençoaria com abastança. E nós queremos esta abastança espiritual, Pai. Por isso, Senhor, venha abençoar o teu povo, Senhor, para que conserte suas redes. Você quer vir a Deus? Você quer tomar uma posição? Você não consegue ficar calada, minha irmã?